Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Tem o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Prezados ouvintes, a notícia que traz o povo do mundo em geral perplexo é com o acidente que a mídia noticia a todo instante sobre o avião que simplesmente desapareceu, com mais de 200 pessoas a bordo. Como se explica esse grave acidente? E as conjecturações são feitas, palpites, opiniões são dadas, mas até agora tudo permanece em mistério. E sendo esta preocupação presente em todos os homens e mulheres do mundo, por que não apresentar o ponto de vista da Bíblia a respeito de um acontecimento inesperado como este? E nós acabamos de ler o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, onde há uma mensagem que nós chamaríamos paradoxal. Ora, considere o seguinte, diz o texto: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Qual é a pessoa em são juízo que poderia escolher ir à casa do luto ou preferir a casa do luto e não estar presente num banquete, numa festa, regada por comidas, bebidas e grande número de pessoas? Humanamente falando, ninguém faria uma escolha dessa, querer estar na casa do luto. Mas o escritor bíblico está dizendo assim, e ele dá razão porque ele opina dessa maneira que acabamos de ouvir. Porque naquela casa, a casa do luto, o fim de todos os homens é observado, e os vivos que estiverem presentes a uma ocorrência como essa, que ocasionou o luto numa família, aplicam o seu coração. Como o mundo de hoje vive? Vive pensando, por exemplo, na eternidade? Como serão seus dias no futuro? De modo que dizemos que o jogo mais perigoso do mundo é este, o de jogar com o destino eterno da alma. E isso não é ocorrência que não se dê a miúde. Frequentemente nossos ouvidos são informados com notícias de acidentes como o que nós estamos tomando conhecimento agora. E Jesus, nos seus dias, ele contou uma parábola que ilustra bem a nossa situação de indiferença para com o destino eterno da nossa alma. Contou uma parábola de um fazendeiro que em certo ano colheu abundantemente e ele estava preocupado como fazer com toda a colheita que havia obtido, e depois de raciocinar, de arrazoar consigo mesmo, ele tomou certas providências.
Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas ele não esperava ouvir nada, absolutamente nada, de alguém, quando assim arrazoava. Só que Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então as pessoas não consideram a brevidade da nossa vida e vivem como se fôssemos viver muitos anos aqui na terra, quando não sabemos o que acontecerá amanhã. Escute só o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 27 e no versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Quem de nós pode saber o que vai acontecer amanhã? Nenhum de nós, embora haja pessoas que fazem planos como se nada de anormal pudesse ocorrer e mudar a situação. Já o apóstolo Tiago, falando sobre o mesmo assunto no capítulo 4, versículos 13 e 14 da sua epístola, ele diz o seguinte, que nós devemos ter cuidado nesse particular. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e ganharemos e contrataremos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então os dias se sucedem com tanta rapidez, os acontecimentos parecem tão normais, como se não admitíssemos que qualquer ocorrência poderia mudar o rumo da nossa vida. E aqui se diz por meio de Tiago: não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida, é uma nuvem, é uma névoa, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Logo, devemos ter a nossa vida inteiramente depositada nas mãos de Deus. E é oportuno lembrar um homem de Deus do passado, o nome de Josué. Ele já estava idoso, estava se despedindo do povo, e ele fez uma declaração para o povo que o ouvia, que ficou registrada no capítulo 24 do seu livro, e versículo 15. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Esta palavra final. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o chefe da família havia feito uma decisão já há tempo. Ele e a sua família estariam sempre dispostos a servir a Deus. Aí está um momento precioso
escolhei hoje a quem sirvais. Logo, essa protelação do dia para tomar uma decisão de se colocar definitivamente ao lado de Deus é perigosa, porque não sabemos o dia de amanhã. O livro de Provérbios ainda, no capítulo 29 e versículo 1, declara que há um limite que nós precisamos ter cuidado. Não é para sempre que Deus insiste conosco. Ele não é obrigado a dar aviso prévio, como os homens fazem aqui na terra. E então o que diz a Bíblia no livro de Provérbios 29, versículo 1? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrantado sem que haja remédio. E existem pessoas que vivem a vida inteira protelando, procrastinando, deixando para amanhã uma decisão de viver em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz o apóstolo Paulo: justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificado significa quitado. A pessoa, todos nós somos pecadores, por causa dos nossos pecados ficamos afastados de Deus. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, todos os pecaram, e por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas podemos ser reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando em vida aceitamos a Jesus como Salvador, nós podemos gozar da perspectiva que Paulo também declarou em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, como dissemos, há essa protelação e às vezes ficamos só no desejo, só na vontade, e não tomamos a providência que deveríamos tomar para uma aproximação de Deus nesta vida, para na outra vivermos sempre ao lado dele, dado que aqui escolhemos viver perto dele. Livro de Isaías, capítulo 55 e versículo 6, há uma exortação: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Duas vezes aparece a palavra enquanto, dizendo que não há sempre o tempo. Há uma oportunidade que deve ser aproveitada incontinente. Buscar a Deus enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto. E aí está a oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus quando temos saúde, quando a vida corre muito bem, não há problemas na família, vivemos em paz. Pensemos, são bênçãos de Deus derramadas sobre o nosso viver. Logo, vamos viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Não esqueçamos também do que diz Paulo em 2 Coríntios 6, versículo 2: ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Meu prezado ouvinte, não deixe para amanhã uma decisão que você pode tomar hoje. Nunca diga hoje não, mais tarde eu pensarei no assunto. Aproveite a oportunidade que Deus lhe concede de
perdoá-lo, redimi-lo graciosamente mediante a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Amém.